Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020. Agora é 9h14, a gente segue aqui na nossa série de entrevistas com pré-candidatos e candidatos à Prefeitura de São Paulo, porque as convenções vão acontecendo. Hoje o nosso contato é com o deputado federal Orlando Silva, que é o candidato do PCdoB à Prefeitura de São Paulo. Candidato, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Pedro Campos, bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um movimento diferente do PCdoB nesse ano, já que o partido historicamente fazia coligação com o PT na disputa eleitoral e dessa vez lançando candidatura própria. Por quê? Eu falo sempre, Thaís, que time que não joga não forma torcida. Um partido político, uma corrente política precisa produzir identidade junto à população, apresentar sua plataforma, suas ideias, suas propostas e, acreditando nisso, na necessidade de renovar a política, porque há uma desconexão completa da população com a política, e parte disso diz respeito à ausência de ideias novas. Então, para apresentar ideias novas, caminhos novos, perspectivas novas, o PCdoB apresenta uma candidatura, também porque o Brasil vive um ciclo novo. Tem personagens que surgiram com a luta democrática, pela redemocratização do Brasil. E esse ciclo, 20 anos depois, chegou ao seu final com a eleição de Jair Bolsonaro. Agora é o momento de repensar a política e abrir novos caminhos. Daí a ideia do PCdoB apresentar a sua própria candidatura. Deputado, qual que é o principal problema da cidade de São Paulo, na sua opinião? Eu acredito que o problema do emprego e da renda em 2021 será o assunto decisivo. Aí você pode perguntar, Pedro, mas vem cá, o mandato é de 4 anos, você está falando de 2021 por quê? Porque no mundo inteiro, ainda hoje, um dos principais jornais do país publicou uma informação importante. Nenhum país do mundo voltou à condição econômica pré-pandemia. Por isso que em 2021, 2022, nós sentiremos em São Paulo os efeitos econômicos dessa crise, que é uma das maiores crises da história. Por isso, acredito que é necessário um plano emergencial para a geração. Perdemos o contato aqui com... Agora voltou. Deu uma negociada no sinal aí, a gente parou de ouvir o senhor por um minutinho, mas acho que estamos de volta. O senhor nos ouve bem? Não, está negociando o sinal aí da internet. Nossa conexão com o deputado Orlando Silva, do PCdoB, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo partido. Eleição que vai acontecer em data diferente, né, do calendário tradicional, por conta da pandemia do coronavírus. E aqui na Rádio Bandeirantes a gente está ouvindo todos os pré-candidatos já numa primeira rodada de entrevistas. No sábado passado, o PCdoB oficializou o nome do Orlando Silva, que vai ser então o candidato do partido à Prefeitura de São Paulo, né, Thaís? É verdade, um movimento diferente, não é, Pedro? O nome de Gilmar Tato, escolhido pelo PT para a candidatura, tem tido resistências por parte da esquerda, né? Se a gente olha nas pesquisas de intenção de voto, Gilmar Tato está com baixíssimo índice de intenção de voto até agora. Claro, a campanha ainda não começou, tem muito chão pela frente, mas é uma situação diferente, né? Pela qual passa o PT nesse momento, e também ligada a isso a decisão do PCdoB de lançar candidatura própria. Lembrando também, Pedro, que o debate na tela da Band, aqui na Rádio Bandeirantes, marcado para o dia 1º de outubro, eleição em dezembro, todos os prazos eleitorais foram prorrogados. Prazo para convenção, prazo para propaganda política, todos eles. Teve um que não foi e que gerou muita estranheza. Foi aquele prazo que determinava a suspensão da possibilidade de candidatura para candidato ficha suja. Então, quem foi condenado, por exemplo, a 8 anos de suspensão dos direitos políticos sem poder ser candidato, vai ter essa suspensão com a data mantida, em outubro. E por isso vai poder, que coisa, hein? Concorrer nas eleições de dezembro. O Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão na semana passada, entendendo que aqueles que se enquadram nessa condição tiveram sorte. E sorte foi uma palavra que foi usada por vários ministros, viu, Pedro? É verdade. E, bom, tudo está sendo ajustado ainda, né? Essa questão que você levantou aí do ficha suja
ela é muito importante, né? Porque abre uma brecha aí para pessoas que têm candidatos, né? Que têm ali algum tipo de problema já na sua ficha corrida, possam de alguma forma participar desse processo eleitoral, né? Nós vamos ter o primeiro turno sendo realizado no dia 15 de novembro, né? Então é mais de um mês, né, depois daquilo que era esperado e previsto pela nossa Constituição para realizar o primeiro turno das eleições. Mas nós estamos de volta aqui com o deputado Orlando Silva, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PCdoB, que estava nos falando sobre a questão do emprego, né? E como um prefeito pode ajudar na geração de empregos, na visão dele. Esse é o principal problema da cidade de São Paulo, né, deputado? Sim, porque ao lado de problemas que já são crônicos, você veja, moradia. O mais otimista diz que há um déficit de 500 mil unidades de moradia. A prefeitura fala em 400 mil, mas os especialistas mais otimistas falam em 500 mil unidades de déficit. Há quem fale de 1 milhão de déficit. A educação, você tem um problema de aprendizagem importante. Na saúde, atendimento de especialidades. Então, você tem problemas que são crônicos e que exigirão medidas de enfrentamento de todas elas. Mobilidade, que é um assunto super sensível. Agora, o foco, a nosso ver, em 2021, 2022, deveria ser geração de emprego. A prefeitura, que é a prefeitura mais rica do Brasil, um orçamento de mais de 70 bilhões de reais, pode induzir a geração de emprego nos termos que eu falei, com retomada de obras públicas, apoio com criação de frente de trabalho, economia solidária e até mesmo a regulação de algumas atividades que podem impactar na renda dos trabalhadores, como é no caso da economia colaborativa, trabalhadores a partir de aplicativos, que é uma grande realidade na cidade de São Paulo. Emprego e renda vai ser o foco do nosso trabalho. Deputado Orlando Silva, candidato do PCdoB à Prefeitura de São Paulo, nosso convidado hoje na nossa série de entrevistas aqui no Jornal Gente. Deputado, na última pesquisa feita pelo Instituto Paraná, divulgada aqui pela Rádio Bandeirantes para a Prefeitura de São Paulo, lideram a corrida Celso Russomano e, na sequência, muito perto, o prefeito Bruno Covas. Que desafio para as esquerdas essa eleição agora em São Paulo, hein, deputado? Eu não tenho a menor dúvida, eu acredito que é um grande desafio. É preciso considerar que o cenário não está totalmente fechado. Eu ouço muita especulação, Russomano será ou não será candidato? É uma questão importante. Se ele for candidato, é um desenho. Se ele não for candidato, é outro desenho. E, a meu ver, a população ainda está muito distante do processo eleitoral. Normalmente é assim, as pessoas se ligam mais quando se aproxima da eleição. No ambiente que nós estamos agora, os debates que pegam é o seguinte: volta ou não volta às aulas? Como é que está o problema do emprego? Eu estava assistindo aqui o programa, o Jornal da Gente da Bandeirantes, o debate que o final de semana produziu sobre distanciamento social. Então, o foco da população está nesses temas, não está na disputa eleitoral. Então, eu acredito que, definido o quadro, será importante a apresentação de sugestões com uma campanha diferente como vai ser essa. Um espaço como esse que a Rádio Bandeirantes está me permitindo acessar e vai permitir a todos os candidatos. Será um espaço muito privilegiado para poder mandar mensagem para a população e fazer a discussão eleitoral, porque não vai ter comício. Não vai ter muita reunião como a gente fazia anteriormente, e vai dar na feira. E vai dar para fugir do tema da pandemia, ou o senhor acha que vai ser uma eleição polarizada nesse assunto, hein? Eu acredito que o debate da pandemia é inevitável. Tem uma pergunta básica. A prefeitura fez o que devia na pandemia? Na minha opinião, o prefeito teve uma conduta errática, uma conduta vacilante o tempo inteiro. E isso emitia sinais contraditórios. O debate, por exemplo, sobre o rodízio que ele inventou no meio da pandemia, empurrando muitos trabalhadores para o transporte público sem aumentar a capacidade do transporte público. Ou a lentidão em instalar hospitais de campanha nas zonas densamente povoadas, que rapidamente cresceu a contaminação da Covid, como, por exemplo, na região da Brasilândia, que no primeiro momento foi a região da cidade que mais sofreu com mortes, não só com contaminação, e a prefeitura vacilou muito. E mesmo o debate sobre as escolas, a prefeitura foi lenta na oferta de condições para que os alunos pudessem manter um nível mínimo de informação, já que não dá para voltar pura e simplesmente às aulas regulares. Então, essa conduta errática, quando for feito um debate sobre o que foi feito, o que poderia ter sido feito, o prefeito vai pagar um preço por isso.
Deputado Orlando Silva, ao vivo com a gente. Deputado, queria aproveitar a sua presença para colocar um outro assunto aqui na nossa conversa, que é a desoneração da folha de pagamento dos setores que são os grandes empregadores da economia. O senhor foi o relator dessa proposta, ela passou pelo Congresso, foi vetada pelo presidente da República e o veto agora vai ser apreciado por Câmara e Senado. Tem esse acordo, deputado, para que a desoneração passe a vigorar até o final de 2021, com a possibilidade de que isso seja anunciado na semana que vem? Como é que o senhor está vendo isso? Thaís, esse acordo ele já foi feito na Câmara e no Senado. Esse texto foi aprovado na Câmara e no Senado sem destaque. Portanto, você teve a ampla maioria da Câmara e do Senado. Devo te dizer, Thaís, que quando eu escrevi o relatório, eu propus manter a prorrogação da desoneração por 2 anos. A minha proposta era manter até o final de 2022. Eu recuei do texto e coloquei final de 2021 por um entendimento geral, inclusive que incluía o esforço de aprovar por consenso. Assim foi aprovado. O que é que significa a prorrogação da desoneração da folha? Todas as empresas pagam uma contribuição para a Previdência sobre o salário, uma contribuição de 20% sobre o salário. Com isso, você tem um contrato de trabalho. Se cai a arrecadação de uma empresa, acaba ficando custoso. A empresa, muitas vezes, opta por demitir esse trabalhador. Com esse mecanismo que foi criado, o que acontece? Ao invés de pagar sobre o salário do trabalhador, ela paga um percentual do faturamento da empresa. Se a empresa voltar à atividade no nível normal e aumentar sua arrecadação, ela vai pagar mais para o governo. Mas se a empresa continuar com atividade baixa, ela vai pagar menos para o governo, mas vai manter o emprego. Essa aqui é a lógica, porque às vezes fala desoneração da folha, as pessoas não entendem bem. A lógica é preservar emprego. E quem é que é beneficiado hoje? Construção civil, calçados, têxtil, proteína animal, comunicação, call center. São setores em que a atividade econômica emprega muita gente ou tem uma forte concorrência internacional. Então, de importados. Então, a gente está preservando a economia, preservando empregos. Por isso, essa nossa luta. Infelizmente, virou uma novela, né? Hoje, nesse momento, daqui a 1 hora, era para estar sendo realizada uma reunião de líderes do Congresso Nacional e ontem à noite essa reunião foi cancelada pelo líder do governo. Então, a reunião foi cancelada, amanhã não vai ter sessão do Congresso e eles adiaram para a semana que vem. Qual é o argumento do presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, que é quem convoca a reunião? Está se tentando um acordo com o governo. Qual que é o problema? O governo está empurrando com a barriga porque não tem votos para manter os vetos. E aqui não é um problema de governo ou de oposição, eu tenho dito isso. Não tratemos como uma situação de governo ou oposição. Isso é problema de manter ou não empregos. E manter emprego é uma urgência do Brasil. Por isso que nós somos favoráveis a derrubar esse veto. Então, o senhor acha que a tendência é que o veto seja derrubado na semana que vem, é isso? Thaís, se o governo tivesse votos para manter o veto, já teria sido feita a sessão do Congresso. O governo está empurrando com a barriga. Essa é a 5ª vez que o governo empurra com a barriga, porque não tem votos. Só que ele está perdendo, os deputados e senadores estão perdendo a paciência, por quê? Uma empresa ela tem que ter o seu planejamento. E não planeja no mesmo ano, planeja no ano anterior. Então, se até setembro nós não definirmos isso, pode-se iniciar uma onda de demissões nesses setores, o que seria muito triste. Nós temos que preservar empregos, não estimular que haja mais demissões. Deputado Orlando Silva, falando conosco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes sobre essa questão da desoneração da folha de pagamento, que ele já conversou conosco antes sobre um pouco das suas propostas, aí, das suas ideias para a Prefeitura aqui de São Paulo, nessa série com pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Voltaremos a nos falar aqui numa próxima oportunidade na Rádio Bandeirantes. Grande abraço para o senhor e obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Thaís. Uma alegria poder conversar com os amigos da Bandeirantes. Um bom dia a todos.